A dívida pública federal do Brasil alcançou o recorde de 8 trilhões 798 bilhões de reais em abril. Esse valor representa uma alta de 1,91% na comparação a março. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional hoje à tarde. A dívida pública mobiliária federal interna ampliou o estoque em 1,93%, ao passar para 8 trilhões 462 bilhões de reais. Segundo o Tesouro, o avanço está relacionado à emissão líquida e também à apropriação de juros à dívida. O Tesouro também informou que o estoque da dívida pública federal externa teve uma variação mensal de 1,28%, encerrando o mês de abril em 335 bilhões e 88 milhões de reais. A maior parte é referente à dívida mobiliária. No mês passado, a reserva de liquidez da dívida pública subiu 23%, alcançando 1 trilhão de reais, indicador que o Tesouro está esperando aí dias nebulosos pela frente. O nível atual da reserva garante o pagamento dos próximos 6 meses e 12 dias de vencimentos do governo federal. Hora da análise com ela, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Lu, boa tarde. Estes números mostram muita coisa mesmo. O relatório de hoje traz ali o aumento da dívida, acho que já está no preço, né? Porque a gente está passando por um momento de elevada dívida pública. Mas olhando os números por dentro, dá para perceber como o investidor e como o mercado já está se posicionando para um amanhã que talvez não seja tão bonito assim, né? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Isso mesmo, o mercado já está realmente olhando para um cenário de juro alto por mais tempo, o que significa um custo alto da dívida. E isso, obviamente, leva esse investidor a exigir um prêmio de risco mais alto para financiar o Tesouro. Então, tem uma informação importante, inclusive, de que agora, no mês de abril, o Tesouro fez uma colocação maior de títulos pós-fixados do que de pré-fixados. Isso já tinha acontecido em março. Na verdade, em março, até o percentual de colocação de LFTs, que são os títulos atrelados à Selic, tinha sido ainda maior. Mas agora foram 56% aproximadamente do total da dívida que foi emitida veio pós-fixada contra 32,7% da dívida pré-fixada colocada. Títulos atrelados à inflação, que são as NTNBs, representaram 11,2% praticamente da dívida emitida. E o que está acontecendo, na verdade, é que o Tesouro ele está priorizando a colocação de títulos atrelados à Selic nesse momento para não travar ali um juro muito alto por muito tempo. Um 7 tralalá, né? No caso se for uma NTNB. Agora, se for um pré-fixado, mais de 14, que é mais ou menos o que o mercado vem pedindo nesses leilões. Essa estratégia ela gera controvérsias, tem operadores ou investidores que acham que o Tesouro deveria colocar mais pré-fixado, por prazos mais longos, porque no fim das contas isso traz uma melhora eventual no perfil da dívida, mas muita gente acha que o Tesouro está certo e é melhor fazer o pós-fixado agora e aí não garantir, não travar, né, esse juro muito alto por muito tempo. Mas acho que a informação importante aqui é que realmente o cenário está super incerto, super turbulento e o mercado segue aí exigindo, voltou, né, já aí nas últimas semanas a exigir um prêmio mais alto para financiar o Tesouro. E isso é uma questão. E isso, Naka, nos coloca realmente numa situação muito pior do que os nossos países emergentes. Eu vou até lembrar aqui que o Dario Durigan falou com a gente na entrevista que ele concedeu para a CNN, que essa situação de aumento de dívida, de piora fiscal, não era uma exclusividade do Brasil, que os países todos do mundo também estão ampliando os seus gastos públicos, especialmente para fazer ali a proteção das economias contra esse aumento do petróleo. Isso é uma coisa generalizada. E é verdade. O problema é que a gente está fazendo isso, rolando uma dívida muito cara e mais curta. Então, a gente preparou uma tela, porque agora estou aí nesse momento das telas. O que é bom! Para orgulho do meu mestre Nakagawa, a gente vai mostrar aqui um gráfico que ilustra a diferença da dívida brasileira em relação aos países latino-americanos aqui, os principais pares, né?
Então, você vê, ali a primeira linha, obviamente, é a dívida do Brasil, isso aqui é uma curva, portanto, é a taxa paga pelos diferentes vencimentos. E você pode ver que a nossa dívida ela é bem mais curta do que, por exemplo, a do México. Ela vai até 2035, 36 e pagando um juro ali de 14. Isso mesmo. E se a gente observar, todo mundo está realmente com essa curva ascendente que expressa uma preocupação maior com o cenário fiscal. Isso é uma realidade para todo mundo, de fato. Mas olha só o México, a curva fica flat ali depois dos 10 anos. E aí em 10, né? Muito mais barato. Muito mais barato, exatamente. Depois a gente tem a Colômbia também, ou melhor, o primeiro é a Colômbia, depois o México, está um pouco longe, eu não estou enxergando as bandeirinhas. A Colômbia tem um juro mais parecido com a gente, isso mas mesmo. é muito longa a dívida. É isso. Tem vencimentos para além de 2050. Isso. E aí, no fim das contas, você dilui, né? Sim. No fim, esse custo. É possível fazer uma gestão um pouco mais eficiente dessa dívida. Em seguida, a gente vê o México, que é uma situação parecida e com juro bem mais baixo. Depois a gente tem, se eu estou enxergando bem, é a Colômbia. É o Peru. Peru é o Peru com juro de 6, mais ou menos 6,7 até 2040, 42. E por último, em azul clarinho, é o Chile, com juro médio ali na casa dos 5, 6, e que vai até 2050 quase, 2048, 2047. Agora, o que é curioso, Naka, é que quando a gente olha a inflação acumulada dos 5 países, ela não é tão diferente. Então, o Peru ele tem hoje uma inflação acumulada em 12 meses de 4%, a Colômbia de 5,6% aproximadamente, México 4,5%, o Chile de 4% e o Brasil de 4,4%. Então, no fim das contas, embora a gente hoje esteja realmente vivendo uma situação parecida do ponto de vista de inflação, o cenário está ali mais ou menos equivalente, a gente continuou com esse desafio aí de ter que rolar uma dívida muito cara e sem a capacidade de fazer o alongamento necessário. Ali a gente está, obviamente, olhando só prefixados. Quando a gente inclui as NTNBs, os títulos atrelados ao IPCA, esse prazo médio aumenta, porque a gente emite títulos bem mais longos, mas ainda é um pedaço da dívida menor, né? Representa uma parcela menor. Desculpa. Não, porque assim, você deixou a bola para te perguntar isso. Na entrevista que o ministro deu aqui à CNN, ele disse que a gente tem um momento hoje em que os juros do Brasil são elevados, ele reconhece que os juros são elevados, mas ele não reconhece que é por causa de gasto público. Ele botou a culpa em outros aspectos. Ele disse que tem uma mecânica que funciona, que não sei o que. O que explicaria, então? Porque se não é o gasto público, que é a versão rechaçada pelo ministro, o que estaria por trás dessa história? É uma indexação ad infinitum da nossa dívida? Sim, qual que é esse bicho-papão? A gente tem, de fato, problemas estruturais, a indexação, sem dúvida, é uma delas. Mas não tem como negar que a gente tem a ver com gasto público. A gente já viu a nossa taxa de juros cair para níveis mais baixos, com inflação relativamente controlada ou controlada, em momentos em que o cenário fiscal estava mais benigno. Essa perspectiva de trajetória de relação dívida-PIB ascendente do jeito que está, necessariamente leva o mercado a pedir um prêmio mais alto. E não adianta o governo dizer, mas o mercado está manipulando esse mercado. O mercado é quem financia o governo. Esse dinheiro todo, esses trilhões de reais, 8 trilhões, mais que isso, que o governo tem de dívida, alguém está emprestando para o governo. A gente aqui tem uma participação pequena porque a gente põe um pouco de dinheiro no Tesouro Direto, mas é isso, são os grandes players, os grandes investidores estão bancando e eles exigem um prêmio de risco adicional para fazer esse financiamento. E isso, obviamente, ajuda a explicar o nível de taxa Selic e o fato de que, mesmo com juro de 14%, não tem outra explicação. Um juro de 14%, mais de 14%, com tudo isso, a gente tem uma economia que ainda está resiliente, é porque tem alguém sustentando, certo? Então, é o gasto público, não tem o que discutir. Então, sim, tem um efeito importante. E aí, é aquela espiral, aquela bola de neve. Então, ao olhar para frente e ver que esse custo, esse aumento de incentivo, né, de estímulo para a economia vai permanecer, naturalmente, o custo de rolar essa dívida vai ficar mais alto. Levando-se em conta que a gente está diante de uma situação em que agora, né, em 25, 26, 27, a gente está com umas contas públicas ali no primário
meio que perto do 0 a 0 no primário, né? Ali, no conceito do Tesouro, ali, sem contar as exceções. No fim de semana, André Esteves, o banqueiro do BTG Pactual, ele disse que tá fácil para o Brasil resolver a situação fiscal. Você concorda que estaria fácil? Porque ele argumenta que, olha, se você fizer algum ajuste ali, alguma desindexação, salário mínimo, aposentadoria, tiver algum ganho de arrecadação via benefício tributário, você muda a dinâmica da trajetória da dívida, que ela pararia de subir, indicaria lá no futuro alguma acomodação com queda. Isso, supostamente, segundo o Esteves, já seria suficiente para começar a dar espaço para queda mais sustentável do juros. Você concorda com essa avaliação? Parece fácil, mas impopular, né? Esse governo não parece não querer mexer. Mas realmente parece que tem algumas travas e que são, obviamente, medidas que hoje o governo não está disposto, este governo não está disposto a adotar, mas que parece que traria um alívio importante ali para a trajetória da relação dívida-PIB. Agora, fácil, acho que talvez seja exagero, né? Eu acho que tem esse problema ali dos gastos obrigatórios, você tem um orçamento tão amarrado, tudo isso complica muito a dinâmica, mas acho que se encarado de um jeito mais pragmático, seria possível, sim, colocar essa dívida numa outra trajetória. Agora, tem uma coisa interessante que é o seguinte, muito desse custo que acaba retroalimentando a dívida, né, gente? Sim, a gente está pagando, sei lá, 8% do PIB em juros. Exato. Tem a ver com a falta de perspectiva, né? A falta de direcionamento. Então, talvez só essa postura um pouco mais firme, mais consistente a respeito de para onde vai a dívida, isso já por si só traria algum alívio do ponto de vista de custo de refinanciamento. Então, mas o problema é que a gente esbarra sempre nessa questão do que é impopular, do que há interesse do governo em encarar. E talvez essa frase do André Esteves seja muito mais assim do ponto de vista econômico, né, do ferramental econômico, do que se tem hoje, do que poderia se fazer para tentar encaminhar esse assunto. Não parece difícil do ponto de vista da decisão econômica. Olha, tem esse diagnóstico, tem aquele outro. Agora, outra coisa é o lance político, né? Sim. Que aí sim me parece ser... E aí é preciso reconhecer assim, olha, este governo, o executivo, ele tem um perfil mais gastador? Tem, mas o Congresso Nacional também não ajuda é igualzinho, nada, né? Se não for, às vezes, até pior. E tem um monte de pauta aí Bomba. quicando. Essa coisa agora do reajuste do teto do MEI é um outro ponto. Do nada, isso virou uma prioridade, né? É um assunto que estava ali desde 2021 sendo discutido, a ideia de aumentar de 81 mil para 130 mil reais o limite, né, para enquadramento do MEI, de repente virou prioridade. E isso... 5 bilhões do nada viriam ali de custo de gasto tributário de repente, né? Então, é isso. É governo federal e é o Congresso, você tem toda a razão. Então, fica muito mais difícil entrar nesse acordo. E pensar que a gente da imprensa caiu no conto dizendo que esse Congresso era fiscalista. Pois é. Essa é uma das grandes mentiras dessa república. Exatamente. Que ele regularia, né, ali faria um contraponto ao executivo. Pois é. Está só acelerando os gastos. É isso. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa. Até amanhã. Até amanhã, Nata. Beijo.